Olá, eu sou Iago Silvício de Moraes, eu sou um dos primeiros e únicos pesquisadores brasileiros sobre a psicologia masculina, sobre masculinidade, e esse é o Psicoandrologia. Sejam muito bem-vindos à segunda parte do vídeo sobre quais os transtornos de personalidade mais comuns em homens. Para quem ainda não viu, pode acessar o link que está aparecendo na parte superior desse vídeo para ver a primeira parte, no qual eu falo um pouquinho de por que eu tive a ideia de falar sobre os transtornos de personalidade, qual a importância disso, qual a relação disso com o suicídio, que é o tema do mês de setembro, né? Nós estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. E eu apresento os primeiros transtornos mais comuns em homens, que são os transtornos do grupo A, popularmente conhecido como grupo dos esquisitos ou dos isolados. E aqui nós vamos ver os transtornos que não são do grupo A, mas que são mais comuns em homens. No grupo B, conhecido como grupo dos dramáticos ou dos exagerados, o primeiro transtorno mais comum em homens do que em mulheres é o transtorno de personalidade antissocial. E aqui tomar cuidado para não confundir o antissocial que a gente usa no dia a dia, e é basicamente o sinônimo de introvertido, o antissocial que é usado na psicologia e na psiquiatria. Anti, oposição, contrariedade, e social, sociedade. Então, aquele que se opõe à sociedade. Ele tem esse nome basicamente porque antissociais são famosos por desobedecer à lei. São pessoas que são indiferentes aos direitos dos outros. Eles querem uma coisa e eles farão qualquer coisa para poder obter aquilo que eles desejam. Mesmo que para isso ele precisa machucar as pessoas, precisa mentir, manipular, roubar, matar e etc. Claro que essa é uma definição meio exagerada. Nem todo antissocial é assim tão dramático a ponto de chegar a roubar e matar os outros. Mas é uma definição muito usada, tanto é que há testes de personalidade usado em populações carcerárias e de que praticamente todos os presos têm transtorno de personalidade antissocial. Mas aí a gente pode alegar que é um problema de definição. Aqui eu botei a foto do Gregory House, né, o personagem da série House, que é um médico antissocial. E vocês podem ver na série que ele é a pessoa que manipula os outros, que ofende os outros meio que sem se importar com o que os outros vão sentir, com o que os outros vão achar, e invade a casa das pessoas, ou ele manda seus assistentes invadir a casa das pessoas, porque ele não acredita na bondade humana, ele acha que todo mundo está sempre tentando mentir, todo mundo está sempre tentando esconder alguma coisa. Então, ele é um personagem que eu diagnosticaria como transtorno de personalidade antissocial. E aí, só uma curiosidade, o transtorno de personalidade antissocial é o que no passado se chamava de psicopata. Nem todo psicopata é um assassino em série, e ele sai matando as pessoas pelo simples prazer de matar. A grande maioria, segundo alguns estudos, é na verdade líderes religiosos, políticos, presidentes de grandes multinacionais e afins, porque o antissocial ainda adora o poder. De acordo com o DSM-5, de cada 3 pessoas com transtorno de personalidade antissocial, 2 são homens, mas como eu acabei falando no hangout do Verrim de Óculos, isso é algo que tem sido questionado recentemente. Algumas pessoas acreditam que isso se deve em parte por um problema de definição. Como eu falei, o transtorno de personalidade antissocial ele é muito definido em função de comportamentos criminosos, formas de violência e de agressão explícita, e é inegável que houve agressão. E é um tipo de comportamento mais facilmente observado em homens, enquanto que as mulheres elas geralmente agridem de uma forma mais encoberta e muitas vezes você não percebe que está havendo uma agressão. Então, alguns autores eles acreditam que se nós arrumássemos o transtorno de personalidade social para incluir formas de agressão tanto masculinas quanto femininas, nós não teríamos uma diferença tão grande assim de homens e mulheres diagnosticados com transtorno antissocial. Outras pessoas dizem que nós já temos um transtorno de personalidade definido com as características do antissocial, mas de uma versão feminina, que seria o transtorno de personalidade borderline. Há quem defenda que o transtorno de personalidade borderline e o antissocial são o mesmo transtorno, é a mesma doença. A única diferença é que um é descrito mais com comportamentos externalizantes, que é mais comum dos homens, enquanto o outro ele é mais focado em problemas internalizantes, em sentimentos.
e aí acaba sendo mais perceptível em mulheres. Além disso, pessoas com transtornos de personalidade antissocial são mais propensas a apresentarem transtornos ansiosos, depressivos, uso de drogas. O Gregory House é um viciado em drogas, né? Eles até na série usam como desculpa o ferimento que ele tem na perna para justificar o uso de drogas dele, mas é um comportamento aparentemente comum em pessoas antissociais. E também jogatina, né? Vício em apostas. O transtorno de personalidade narcisista ele é caracterizado por um sentimento de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. Ou seja, o narcisista é aquela pessoa que se acha a última bolacha do pacote, por quem todo mundo quer disputar, todo mundo tem necessidade de ficar perto dele porque ele simplesmente é o máximo, mas ele não precisa se rebaixar, ele não sente a mesma coisa pelos outros, porque obviamente se os outros o admiram tanto é porque os outros são inferiores. Então não tem por que admirar os outros ou achar os outros e os outros estão ao mesmo nível, à altura do narcisista. De acordo com o DSM-5, entre metade e 75% das pessoas diagnosticadas com transtorno de personalidade narcisista são homens. Acho esse número estranho, não acho que hajam tão poucas mulheres narcisistas assim. Mas enfim, esse é o dado que aparece no DSM, então é esse que eu vou passar para vocês. E os narcisistas eles são mais propensos a apresentarem transtornos depressivos, porque no fundo toda essa megalomania deles, esse sentimento de que eles são o máximo, na verdade é apenas uma fachada para disfarçar a baixa autoestima que eles têm. Eles precisam que os outros o admirem, não porque eles realmente são o máximo, mas porque sem essa admiração eles entram numa depressão profunda, pensam em se matar e coisas do tipo. Também são mais propensos a apresentarem anorexia e usarem drogas também pelo mesmo motivo que os transtornos depressivos, por essa necessidade de admiração, pela falta de autoestima, porque sem essa necessidade, se eles não sentem que os outros necessitam tanto dele, de que os outros compartilham desse sentimento de que ele é o máximo, a vida para ele não faz sentido e ele acaba entrando num ciclo de autodestruição. O único transtorno do grupo C, conhecido como grupo dos ansiosos, e é mais comum em homens do que em mulheres, é o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. E aí o DSM-5, ele avisa, né, e nós não devemos confundir o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, com o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, o TPOC, e são transtornos diferentes. Embora diferenciá-los seja bastante difícil, na verdade nem eu entendo muito bem qual é a diferença entre eles, exceto que um é considerado um transtorno de ansiedade. Então, o TOC, teoricamente, ele é um transtorno de ansiedade. A pessoa, ela faz os rituais, ela tem os comportamentos obsessivos para afastar a ansiedade, enquanto o TPOC, transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, ele é uma característica da personalidade da pessoa. Ela não faz isso para afastar a ansiedade, ela simplesmente é obsessiva-compulsiva. E, assim como o TOC, o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo ele se caracteriza pelo perfeccionismo. A pessoa ela tem um nível de perfeccionismo surreal, basicamente impossível de ser atingido. E nem a imagem aqui do Hara cortando a grama com uma tesoura, porque ele quer que todos os fios estejam exatamente do mesmo tamanho, estejam alinhados da forma correta e blá blá blá. Pessoas que têm esse transtorno, geralmente, o sofrimento delas está centrado na questão de que quando elas querem alguma coisa, elas perdem tanto tempo buscando atingir o grau de perfeição que elas imaginaram inicialmente, que elas acabam perdendo muito tempo, não percebendo que a forma que acabou ficando, que não é a forma imaginada, ela acaba suprindo as necessidades, ela é aceitável, ou de repente pode até ser melhor do que a forma inicialmente imaginada, mas não, ele tem que ser exatamente da forma como ele imaginou. E, claro, a inflexibilidade, né, está relacionada a isso, ele não aceita desvios
forma imaginada, tem que ser exatamente igual, não adianta ser aceitável, não adianta ser bom, tem que ser perfeito. Assim como o transtorno antissocial, o transtorno de personalidade obsessivo compulsivo, perdão, ele tem uma razão de 67% a favor dos homens, ou seja, de cada 3 pessoas com TPOC, 2 são homens, e eles são mais propensos a apresentarem transtornos ansiosos, justamente porque parece que existe essa relação entre o comportamento obsessivo compulsivo e a ansiedade, transtornos cardíacos, transtornos alimentares, transtornos depressivos e o famoso transtorno afetivo bipolar. Hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, deixem nos comentários o que vocês acharam, é muito importante para poder estar sempre melhorando o canal. Inscreva-se para poder receber as atualizações e lembre-se de acessar minha página do Facebook e me sigam no Facebook também. Ajudem a perpetuar, a dar continuidade a esse projeto, fazendo uma doação ou entrando no Patreon e se tornando meu patrono. E claro, não se esqueçam de que daqui 2 semanas nós temos vídeo novo e aguardo vocês lá.